é para usar mesmo como apoio aí na atividade. Deixa eu só colocar aqui, liberar a câmera. Vocês também podem liberar a câmera aí. Aqui. Bacana. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vocês estão vendo a tela com os transformadores? O resumo, até coloquei como resumo. Eu gostaria que vocês abrissem pelo menos um aí, o microfone, assim que eu perguntasse, para ter uma interação, porque eu vou mudar, eu vou estar trabalhando com duas telas. E às vezes eu não consigo ver o chat. Então, seria bom alguém falar assim. Tá aparecendo transformadores resumo. Vamos lá, deixa eu ir até essa apresentação. O mouse vocês estão vendo eu mexendo aqui com ele. Tô vendo. Tranquilo, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Esse slide basicamente traz a informação dos temas que a gente viu nessas últimas aulas, que basicamente aí são seis, né? Foram seis encontros. Teve dois presenciais, os outros quatro a gente falou por EAD. Essa primeira figura, eu até separei lembrando assim, olha, quando você fala ali de polo que atrai, polo que repele, eu estou lembrando do magnetismo. Eu posso encontrar aqui exatamente nos ímãs, mas também eu posso produzir eles. Na sequência, pegando uma linha de raciocínio, falando de perdas, que são esses três circuitos, aí a gente está falando de perdas lá no ferro, no núcleo, né? Que é exatamente por esterese ou perdas de corrente de parasitas. Olhando um pouquinho para o lado direito, perdas de cobre, que é exatamente o efeito Joule. Na figura central, aí onde tem um enrolamento das bobinas, duas cores, a verde e a vermelha. Tem uma relação ali de NP maior que NS, número de espiras. Aí eu sei que o lado da cor vermelha tem menor número de espiras, então tem uma tensão elevada do lado do primário, o lado do secundário, que é vermelho, menos espira, então tem uma tensão reduzida, ou seja, está rebaixando a tensão. E no canto direito, tem mais dois circuitos, que representam exatamente os ensaios. O primeiro é com o secundário aberto, não tem carga. O segundo é curto-circuitado. Qual a informação que a gente traz daqui? A potência reativa e a potência ativa, que é a PCC. Eu vou encontrar as perdas aqui através da análise das medições. Observem que eu tenho aqui um amperímetro, um watímetro logo embaixo, e aí nos terminais do primário você tem um voltímetro. Na sequência, o que eu queria mostrar para vocês, assim, é os tópicos que eu acabei de falar: magnetismo, eletromagnetismo, as perdas, relação de transformação e ensaios. Então, nesses 5 encontros aí, 6 encontros que a gente teve, basicamente 2 lá, os primeiros, foram a introdução, a apresentação do conteúdo, e os tópicos a gente veio andando aí falando um pouquinho nessas 4 partes que eu acabei falando para vocês. Tenho aqui, falando de magnetismo, lembrando que uma revisão, os polos norte, polo sul, e aí quando eu tenho diferentes, né, ímãs com propriedades, que é o norte e o sul, eles vão ter que os elementos, até a brincadeira que eu falo, né, se você tem aqueles ímãs de geladeira, então se aproximar, os dois são iguais, dependendo do lado que você aproximar, atrai. Dependendo do que você tiver, você vai observar que vai repelir. Que aí tá com norte-norte ou sul-sul. Basicamente, isso aí é para trazer para vocês que nós temos ao redor de cada polo, tem linhas, só que não é visível, né? Aí trouxemos a ideia disso para olhar e lembrar um fio enrolado. Né? Um fio com uma volta só é uma espira. Que eu começo a fazer várias voltas, eu vou ter uma solenoide.
nas extremidades vai concentrar linhas de campo. Professor, mas eu não vejo isso. Agora, o experimento que está na figura da direita, que são fios enrolados de cobre, estão isolados aqui com verniz. Então, se você ligasse, se tivesse descascado aqui, ia dar um curto. Isso aí ia pegar fogo. Mas lembre que aqui você tem um verniz, é como se tivesse ele com capa, né? Mas aqui, nesse caso, a gente está falando do verniz. Neste plano que a gente olha assim de cima, você vê ali um caminho, né, de linhas. Ali o experimento mostra que jogou limalhas de ferro, no momento que ligou ali, teve um polo positivo e um polo negativo na figura. Você tem circulando corrente, circula corrente, aí tem a lei de Faraday lá, você tem corrente circulando, então nos terminais você vai ter uma força contra a eletromotriz, e ao longo desse fio, você está produzindo o magnetismo, ele chama de eletroímã, chamado também nas bobinas. Pode ser do transformador, do lado do primário e secundário, observa também nos motores, e até em contatores, que é a parte de comandos que vocês veem lá com o Lucas também. Aproveitando essa questão de quando a gente fala ali das linhas, né? E aí eu entro. Só tem as bobinas, professor? Não. Quando você fala do transformador, você, para facilitar a indução das linhas entre o lado do primário e o secundário, eu preciso de núcleo para ter uma maior transferência ou a indução desse eletromagnetismo. Então, o que nós trazemos aqui? Duas perdas que a gente observa nesse ferro magnético, que é o chamado de núcleo, e a gente chama aqui de perdas por histerese, é a capacidade ali de ele magnetizar e ter uma densidade de fluxo, pode facilitar induzir de um lado chamado primário para o secundário. Lá nos motores a gente vai ver que aí você tem o lado do estator e do rotor. Ou a gente tem do campo e da armadura, os motores de corrente contínua. Mas isso a gente vai avançando e a gente vai ver que, quando fala em perdas, tudo que tem núcleo é composto de ferro magnético para facilitar essa indução do fluxo. Eu tenho perdas por causa da propriedade do material, que ele é ferromagnético. E aí eu vou ver nesse gráfico, onde eu tenho os limites, tanto para uma condição com positivo ou com semicílico negativo. Nas perdas correntes parasitas, normalmente é avaliado na superfície do material. Se fosse um bloco só, eu teria uma maior fuga de corrente. Por isso que ele fala, fica ali na periferia, na superfície. Ela não está lá dentro. Ele consegue laminar e por isso é o segredo da junção de várias chapas, você reduz essa fuga de corrente com uma intensidade maior. Você está reduzindo o quê? A massa. Não é um núcleo fixo, sólido, uma única peça. São várias que são laminadas ali. Acredito que eu tenho colocado aqui, ó, inclusive, para reduzir as perdas no núcleo, né, tem que ter um bom material com resistividade. Ou você tem um percentual balançado aí, não é um tipo de material só. Você tem silício ao aço, né? E aqui dá para observar essas ranhuras, na verdade, são as partes que eu estava falando que são laminadas. E elas estão encostadas, só que entre uma e outra você tem um material isolante. Normalmente a gente fala verniz, mas tem outros tipos, pode ser PVC, pode ser esses dois tipos de isolante para garantir que não tem, como a gente fala, né? Pode curto-circuitar, como se fosse as bobinas do primário e do secundário. Existe
essa isolação. No cobre, a gente tem a dissipação, tem calor, corrente elevada, energia, a gente tem um chamado efeito Joule, tanto do lado do primário como do secundário. O detalhe é para redução dessas perdas, com o efeito de temperatura, eu posso, na fase de fabricação, eles colocam que a previsão, fez um ensaio, um primeiro, você não vai sair produzindo todos de uma vez. Faz um corpo de prova para um transformador, o cliente pediu lá, com as características X, e aí produziu com essas características X. Na hora de fazer os ensaios, aí viu que está tendo muito aquecimento, então eu tenho que fazer o aumento da bitola ou seção dos fios usados em cada bobinas, ou enrolamentos, como eles falam aqui. De outra maneira, já está produzido, já tem 100 peças, e tá, ó, tô vendo que está sobreaquecendo, a temperatura está elevando. E eu vou observar se do lado do secundário tem muitas cargas que estão consumindo potência ali, muita energia, está sobrecarregando esse secundário aqui. Então, eu vou tirar algumas cargas. Aí, necessita um estudo, junto com o cliente, que é o pessoal que está falando sobre, eu quero redução de energia, mas eu quero produtividade. Mas qual que eu posso tirar naquele momento? Aí, normalmente, tem um outro profissional chamado de auditor, né, de consultor técnico. Os caras ganham dinheiro fazendo esse tipo de análise também. Nesse ponto, já foi fabricado. E aí pode fazer rodízio entre as cargas, determina o horário, né? A parte da manhã, à tarde ou noite, dependendo da indústria que você estiver trabalhando. Relação de transformação. A gente está falando sempre do primário e secundário. Então, você observa tanto de um lado como no outro as grandezas, tensão e corrente. E daí a gente tem esse N1, N2, que é exatamente o número de espiras, né, que eu tenho, tanto do lado do primário como do secundário. Aí eu trago aqui, até para vocês, essa relação de transformação do lado do primário. Você tem, nessa figura, até coloquei em cima aqui, ó, rebaixador. Por quê? Do lado do primário, que está como verde esse fio, esse conjunto de espiras, é muito maior do que o lado do secundário, que está em vermelho. Você vê que tem um espaçamento entre as espiras. Então tem o número é menor aqui desse lado. Eu vou ter o quê? Nos terminais, se eu for voltar aqui, eu tenho um valor menor de corrente, tá? Mas por sua vez também tem uma tensão menor. E existe casos que a tensão aqui, eu quero maior. Aí eu vou fazer o quê? Aumentar o número de espiras do lado do secundário. Aí eu já saio desse tipo rebaixador e vou pro elevador. É como se eu estivesse invertendo, né? Eu passei a ter o maior número de espiras do lado secundário, que eu coloquei como verde, e aí inverte, né? O lado do primário, você tem menor número de espiras, então coloca uma tensão menor aqui, como eu tivesse 110, e o lado do verde, 220. Então, a relação de número de espiras que ele coloca aqui abreviado como NP, número de espiras do primário, ela é menor, que a gente consegue visualizar pela cor vermelha, e o lado do secundário, que é a verde, é maior. Então eu vou ter o 220 aqui, se eu estiver colocando ali, for uma relação de elevação, o dobro da tensão, né? Mas tem um detalhe, a gente consegue enxergar uma outra análise, além dos parâmetros que a gente estava vendo, a gente consegue ver os parâmetros do lado do primário e secundário, essas perdas. Se eu for analisar como resistências, ó, tem o R1 e R2, lado primário e lado secundário, é do fio. X1, ou tem um campo, então tem indutância aqui, como se fosse
Tem bobinas, está enrolado, né? Então tem aqui a indutância 1 e indutância 2. Desta forma aqui, eu estou analisando as perdas por efeito Joule, ou seja, as perdas no cobre. Através dessa indicação de resistência e indutâncias do lado do primário e secundário. Só que aí, professor, aqui tem esse tal de RM e XM. São perdas magnéticas. Essas perdas magnéticas estão relacionadas ao quê? Ao núcleo. Essas outras são perdas elétricas. Para indução também, professor, tem eletromagnéticas por campo? Tem. Só que no fio. E aqui eu tenho exatamente no cobre. Perdão, aqui eu tenho no núcleo, o RM e o XM. Que são as correntes por esterese, né, ou por correntes do Foucault, correntes parasitas. Antes de entrar na parte de ensaios, gostaria de perguntar para vocês, aqui está tranquilo, está de acordo com aqueles que foram acompanhando, fizeram a prova, esse conteúdo, vocês observaram que está de acordo com o que foi cobrado na prova, ou vocês têm uma ideia diferente? Qual a ideia de vocês? O que vocês viram até agora como revisão e na semana passada também? Pode falar, Evandro. Seu microfone a gente não consegue ouvir você. Seu microfone aí tá com ruído. Tenta conectar de novo. Dá para abrir as ideias e fazer a prova. Pode falar, Renato. A questão do tempo. Pode falar, Renato. Então, professor, eu fiz a prova já. Então, fiz a prova e com esse resumo aí dá para fazer a prova tranquilo. Bacana. Não tem nada diferente Eu ia assim, até do conteúdo que você já passou durante as aulas e o que está na prova. Bacana. Evandro está falando, não tem opção. Deixa eu olhar aqui, não tem opção de fazer a prova. Deixa eu ver a pergunta dele. Não tem opção de fazer a prova na minha página. Alguém teve esse problema? Foi até boa a pergunta do Evandro. Porque teve gente que já até fez a prova, Evandro. Você está acessando pelo celular ou está acessando notebook, desktop? É bom perguntar. Eu dei uma pausa aqui justamente para vocês. Computador. Seria bom você mandar um WhatsApp para mim. Por que não aparece não aparece lá a prova P1? Olha. Eu acabei de ver e tá aparecendo a prova. Tenta sair e entrar novamente. Qualquer coisa, depois você manda aí ainda hoje. Eu vou estar disponível. Vou estar encerrando aqui com vocês na plataforma. Só que aí eu tá só com o celular aqui, tá carregando, eu vou deixar ele, né, disponível. Você pode mandar mensagem no WhatsApp. E também o Lucas tá vendo aqui, tá dando uma dica, ó. Vê o tópico 6 ou 7. Na verdade é o 7. Aí você fica tranquilo, pode fazer. Mas se quiser acompanhar aqui e finalizar o que eu estou comentando, acho que dá mais uns 10 minutos ou 20. Bacana. Tô vendo que tá tendo um diálogo com vocês, isso que é o importante
dessa live de hoje. É uma revisão e as dificuldades elas foram aparecendo, que é o suporte que eu tinha comentado com vocês. Se vocês não falarem nada, eu não vou poder, pelo menos, dar um norte aí. Vamos lá. Só voltar um pouquinho aqui que eu tinha comentado do circuito, né? Os elementos do circuito. Basicamente, aqui você tem os elementos que vai dar para você a condição de uma visão de resistências e indutâncias para as perdas no cobre e no núcleo, tá? Por que eu apresento aquilo ali? Basicamente, para entrar aqui nos ensaios a vazio, tá? E o ensaio de curto-circuito. Por que eu pulei esse daqui? Justamente para voltar e falar que nós estamos falando de dois tipos de ensaio, somente dois tipos de ensaios. A potência reativa, para esse ensaio a vazio, vocês observam que o secundário não tem carga. Se eu não tenho carga, tá? Eu consigo, né, trabalhar com essa fórmula, e aí tem um exemplo que eu até coloquei, que é bacana. Através das medidas, eu vou dar um valor de corrente, tensão, você consegue avaliar a potência reativa nesse transformador, ou seja, eu estou avaliando as perdas no ferro, no núcleo, né? E, ao mesmo tempo, eu estou conseguindo ver qual é através do valor reativo, as perdas por esterese e correntes parasitas. Professor, tem um jeito mais diferente, que o pessoal, inclusive, já comenta. Eu vejo também que o pessoal já me perguntou da outra turma, que vê no YouTube diferente, esse daqui já é uma coisa mais direta. Tem. Inclusive, a gente usa números complexos. Eu estou comentando dessa questão do ter as duas próximas aulas até via EAD, porque a gente vê um pouco de teoria da parte dos números complexos. Para entrar nos transformadores, a gente já foi direto aqui, né? E daí eu não fiquei muito entrando imaginário, parte real, módulo e ângulo. Eu já fui com a equação direta. Aí vocês podem observar que isso daqui, ó, ficou mais prático, porque você tem o valor da potência reativa, é a relação da tensão com XM. Mas quem que é XM? Sempre eu estou avaliando um valor de tensão e um valor de corrente. Observem bem isso. É o que a gente normalmente, às vezes, ficam com receio, porque muda o assunto e acha que a gente não vai entender. Mas vai entender, porque se você já tem uma base das grandezas elétricas, não tem nada diferente do que vocês aprenderam. Vai ter, sim, a diferença justamente na manipulação de fórmulas. E quando eu alerto vocês para prestarem bastante atenção nessas partes de equação, eu já forneço para vocês só fazerem a manipulação ali das grandezas. Eu já comentei aqui agora, ó, eu tenho que achar a potência reativa, mas eu não tenho XM. Mas como que eu acho XM? O XM você consegue achar relacionando a tensão e a corrente de magnetização. A tensão em vazio e a corrente de magnetização. Mas, professor, isso eu tenho no enunciado, é basicamente o que aconteceu. Para aqueles que já fizeram essa prova, eu já estou fornecendo no exercício essas informações. É manipulação de fórmula, tá? Vamos lá. Até aqui, tá bem tranquilo para vocês? Alguma pergunta até aqui? Para aqueles... Todos que estão aqui, o Evandro, o Isaac, o Lucas, o Renato, o Ricardo,
Todos fizeram já a prova T1 ou não? Apesar que Eu já fiz. Renato, acho que só o Evandro que tá para ver, né? Renato, Lucas já fizeram, o Isaac comentou no início, o Ricardo também já fez, o Evandro, se você tiver dificuldade, Evandro, aí de repente tem os colegas que já olharam aí, você pode mandar a informação para mim também. Eu vi que o Lucas já tá, ficar atento aí pro tópico 7, que a prova tá dentro desse tópico, tá bom? Bacana. Aqui, ó, eu comentei do tipo de ensaio vazio, e aí a gente fecha o ensaio em curto-circuito. O jeito é bem parecido. A única coisa que vai mudar é o quê? A potência que eu vou estar analisando aqui é a potência ativa, tá? E aí eu vou ter essas perdas observadas do lado do primário e secundário, onde tem cobre. Que as bobinas são feitas do quê? Qual material? Acabamos de falar, é o cobre. Ah, professor, mas você está falando aqui, ó, apresentou essa, essa fórmula e ela tá como cosseno φ, fator de potência. Porra, eu lembrei de fator de potência. Como é que eu vou achar isso aqui? Você tem que isolar, né? Olha o que eu coloquei aqui em cima, ó. Exatamente, potência e curto-circuito é a representação da potência ativa e, por sua vez, as perdas no cobre, tanto do primário como do secundário. E tem também, no mesmo caso aqui, um conjunto de fórmulas que já te dá o caminho. Você tem lá, por exemplo, eu lembro que eu tinha falado das resistências, e nessas resistências, eu dou do lado primário e secundário, eu vou ter um RCC. Se eu já tenho uma corrente dada, que é até o exemplo que eu estou comentando, ó, eu não preciso, posso sair, onde que aparece PCC nas fórmulas quando eu olho aqui? Acho através do fator de potência, tensão de curto-circuito e corrente. Posso isolar esse PCC. É só jogar tudo isso aqui, tá dividindo, passo para lá, multiplicando. No PCC, que está relacionando corrente ao quadrado e resistência. Olha, se eu der o R1 e R2 encontrar lá no exercício, eu substituo aqui, quem é PCC? É a multiplicação de RCC por ICC ao quadrado. Já achei o valor de potência ativa, potência de curto-circuito. Basicamente, essa é a mensagem que eu ia comentar com vocês do nosso resumo dos 4 temas abordados: magnetismo, eletromagnetismo, perdas, relação de transformação, vai dele identificar se ele é elevador, rebaixador ou isolador. E os ensaios que eu acabei de comentar com vocês agora. Gostaria de ouvir de todos os que estão aqui presentes, se ficou alguma dúvida, para a gente poder discutir. É um tempo mais enxuto, é o que eu falei para vocês, poderia ser de chegar a 40 minutos, ó, a gente está falando aqui, descontando uns 10 minutinhos, estamos a 50 minutos, 40 minutos, basicamente. Alguma dúvida até aqui? Ficou claro? O importante é vocês terem essa ideia do magnetismo, as perdas, relação de transformação, os ensaios num transformador. O Henrique acabou de entrar. O Lucas poderia, por gentileza, fazer algum comentário? Tem alguma dúvida nesses tópicos? O Isaac também está aí, gosta de falar, participar. Em relação, em relação aos tópicos, eu tô tranquilo, professor. Tá suave, em relação aos tópicos também. Bacana. A minha mensagem é mais nessa questão do eletromagnetismo que vocês vão usar também lá na parte de motores. Mas aí eu já lembro vocês que a gente vai trabalhar um pouquinho com números complexos.
Eu vou ter que dar uma reforçada e mandar uns conteúdos aí a mais para vocês. Tá bom? O Matheus entrou agora. Matheus, basicamente a gente falou sobre. Foi bem enxuto, né? A nossa revisão. São esses tópicos aqui: magnetismo, perdas e relação de transformação e ensaios. Tá? Gostaria de perguntar de você e abrir o microfone. Exceto o Evandro, os demais que estão presentes já fizeram a P1. Você fez, aí vai a pergunta. Já fez a P1 no sistema, Matheus? Boa noite, professor. Eu fiz sim. Você fez bem? Foi bem? Como é que foi? A primeira eu tirei 8 e a segunda eu tirei 10. Foi bem. Então, tranquilo. A minha Ô, mensagem... professor, Pode falar, é só Matheus. uma pergunta. O trabalho, é que minha filha nasceu na mesma semana que você passou o trabalho, eu perdi as reuniões e tal. Ele acho que fechou ontem. Você vai reabrir ele e é só pesquisa sobre... É só um resumo das aulas que você passou anteriormente? Eu até estava falando com a turma aqui. Como é trabalho, eu vou reabrir, vou deixar até domingo aberto. Você tem até domingo para fazer. Aviso os Certo. demais, quem não fez exercício e trabalho, eu vou estender até domingo, porque segunda-feira eu vou ter que fechar tudo, entendeu? Certo. Ele é o resumo das aulas todas, todos os tópicos que você passou, né? Isso, exatamente. Inclusive, tá gravando, se vocês olharem aqui. Pode usar esse material, esse vídeo de hoje. Eu vou mandar o link para vocês. Pode acessar a plataforma, vou deixar na plataforma. Vocês vão assistir esse vídeo que vai ajudar aí no trabalho, para quem não fez ainda. Tá bom, professor. Obrigado, hein? Imagina, Matheus. Tá Senhores, gravando. boa noite para vocês. Senhores, o que eu queria deixar de mensagem aqui é: se preparem, o conteúdo vai começar a ficar um pouco mais intenso, e eu vou me organizando junto com vocês para trazer o grupo de vocês um pouco maior, trazer para a escola e dividir. Eu acredito que dá para fazer, vir todo mundo, dar uma atividade, introdução ali, se vocês se organizarem, metade fica numa sala, a metade fica no laboratório. Depois de um certo horário, a gente já aproveitar e inverter no laboratório e fazer tudo no mesmo dia, respeitando essa questão de distanciamento, álcool em gel, máscara, para não ficar vindo dois grupos em dias diferentes. Eu acho que dá para se organizar e a gente fazer isso tudo num dia só. O que vocês acham? Seu áudio está com ruído, Evandro, se puder. Renato? Professor, Pode falar. por mim tá ok. Tranquilo. Eu vou falando com vocês, porque tem mais 2 semanas que a gente vai se preparando teoricamente para colocar a mão na massa aí nas 2 últimas. Pode ser na penúltima ou na última semana de outubro, tá bom? Então, se vocês não tiverem, ou tiverem ainda dúvidas, eu já vou encerrando por aqui. Vou ficar no chat na plataforma, e se quem quiser me chamar também tiver alguma dúvida via WhatsApp, acho que é interessante também uma mensagem final. Quem não fez comentário, deixou alguma informação ou dúvida, pode fazer um comentário. Eu vi lá na aula 1 sobre magnetismo. Magnetismo e eletromagnetismo. Magnetismo observado nos ímãs, eletromagnetismo nas bobinas espiras. Aí na aula 2 eu falei sobre perdas, na aula 3, relação de transformação, na aula 4. É bom fazer esses comentários no fórum, porque eu estou avaliando também a participação de vocês, não só online. Passam essas mensagens também, vou reforçar no WhatsApp, porque eu vou fechar todos os fóruns no domingo para segunda. Segunda-feira eu vou fechar, na verdade. Então, quem não colocar comentário, depois vai falar, pô, professor, eu fiquei sem participação. Faz esse comentário, porque a nossa coordenação pedagógica, elas estão rastreando isso nos fóruns, entendeu? Fez algum comentário, e eu estou deixando algumas perguntas, daqui para frente vou deixar até, tenho conversado com outros colegas, professores, eles têm deixado algumas perguntas e vocês têm respondido ali.
e conta como participação, entendeu? Tema, foco principal da aula 1, magnetismo, dando um exemplo. E aí, na sequência, assim por diante. É para reforçar o aprendizado de vocês. Tá bom, senhores? Deixo meu forte abraço aqui e, basicamente, aí vamos seguindo o nosso desenvolvimento. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Forte abraço. Boa noite a todos.